Bom, obrigada pela presença de todos vocês que estão aqui. Eu queria falar um pouquinho, né, como a gente tá hoje é o dia de memória PET, então o quanto os rituais facilitam esse processo do luto. Às vezes a gente tem essa ausência de rituais quando a gente fala da perda pelo pet, né? Nos seres humanos, nós já temos essa cultura dos rituais, e quando eu falo de rituais, não estou falando só da cremação, do velório, né? Eu estou falando dos rituais da gente continuar preservando a memória, né? Os rituais, eles vão validar essa dor. Então, quando a gente fala do ritual do velório, eu estou marcando a perda, né? Eu estou tendo um espaço para eu chorar essa perda, que é onde a Pri está aí, em uma das salas da despedida. Porque aí eu posso compartilhar a minha dor e ser acolhida, né? Isso nos seres humanos a gente tem já nessa cultura. No PET, ainda a gente tem a ausência desses rituais. E eles vão facilitar no processo do luto durante todo o período, né? Porque é uma data que vai ficar marcada, né? E hoje, o que nós podemos hoje, né, fazer como rituais para que a gente possa lembrar, para que a gente possa homenagear? Então, nós temos várias possibilidades. Tem pessoas que, dependendo da religião, vão a igrejas, vão a crematórios, acende vela, faz oração. Tem pessoas que dedicam esse dia para ir para ONGs, para separar alguns pertences e fazer doações, fazer algo, rever fotografias, ou fazer um cantinho de memória na sua casa. Quando a gente faz um cantinho de memória, a gente traz a conversa sobre a perda para dentro de casa. Então, vamos imaginar um cantinho na sala. Aí, quando você recebe uma visita, as pessoas questionam, né? E isso traz a conversa. Quantas horas são de velório? Pri? Nossos velórios têm como padrão 40 minutos, né, João? E acontecem todos os dias, tá? Sábado, domingo, feriado, a gente consegue estar agendando para as famílias estarem podendo se despedir, fazer esse ritual do velório. É uma dúvida aqui da Alba Miriam. Olha que interessante, né? 40 minutos é um tempo que, se a gente parar para pensar, é pouco, né? Diante de se despedir de alguém que a gente ama, mas, ao mesmo tempo, esse tempo é importante para eu visualizar, né? Eu tenho o concreto do que aconteceu. Eu posso convidar familiares, convidar amigos, para que a gente compartilhe desse momento de sofrimento, né? Porque quando eu compartilho dor, não é que os rituais vão tirar a dor, né? Ninguém consegue, nenhum ritual consegue tirar a dor, mas ele pode minimizar. Aliás, ele pode não. A literatura diz que os rituais minimizam dores. Então, por isso a importância desses rituais, né? A Cíntia está dizendo aqui: mas todo tempo será pouco, porque a vontade é de nunca se despedir. Sim, você tem toda a razão. Cíntia, poderia ser um dia inteiro, seria pouco, né? É verdade, você tem toda a razão. Como a vontade, né? Mas os nossos pets vivem 1/8 da vida do ser humano, então mais um motivo para a gente ter esses rituais e entender que esses rituais são importantes para o nosso processo de luto, né? Mas você tem razão. Poderia ser um dia inteiro, que seria pouco. Você tem toda a razão. A Renata está dizendo: o velório é um momento lindo e triste. A despedida machuca. A despedida, né, Renata, vai ser o início ali do processo do luto, porque essa tristeza, esses gatilhos emocionais, eles vão vivenciar
ao longo do processo, né? Então, muitas vezes você pode estar indo para algum lugar, aí você passa num lugar que você estava acostumado a passear, ou passa em frente do médico veterinário que você estava acostumado a cuidar, ou vê um potinho de ração. Então, o luto, ele nos visita a todo momento, né? Em qualquer lugar que a gente esteja, ele vai nos visitar. E sim, machuca, é doloroso, e é importante que a gente valide esse sentimento, né? Porque a gente romantiza um pouco a morte, né? E não, a morte é dolorosa. É dolorosa durante não só no momento da partida, mas diante de todo o processo. O que acontece é que dependendo do que a gente faz com o tempo, a gente se fortalece, né? E aí não é a dor que fica menor, nós nos fortalecemos e conseguimos aprender, porque o luto é um eterno aprendizado, a gente consegue aprender a viver sem a presença física do nosso pet, porque ele vai continuar conosco emocionalmente, mas a presença física é o nosso grande desafio, né? E um grande desafio quando nós falamos de luto pet, porque muito diferente do ser humano, a particularidade do luto pet é que eu tenho a ausência de alguém presente 24 horas na minha vida. Olha que difícil, né? A Alba Jo comentou aqui assim, verdade, o luto é eterno. E a Renata fala aqui pra gente também, que vai fazer 1 ano sem a Cristalzinha e ainda estou de luto. Então você vê. Isso. É a Renata, né, que falou? A Alba falou que o luto é eterno e a Renata tá Uhum. 1 ano sem a Cristalzinha. Então, o que é importante a gente entender? Não tire a palavra ainda, né? Talvez a gente o luto nunca vai terminar, porque vai sempre remeter a memórias, a gente pode ter momentos que a gente vai ficar mais triste e tem essa sensação que nós estamos recaindo, que nós não estamos melhorando. Por quê? No processo do luto, ele tem essa dualidade. Então, é uma montanha-russa de emoções. Uma hora eu estou voltada para a perda e eu estou mais triste, mais vulnerável, mais sensível. Outra hora eu estou voltada para a recuperação. Eu consigo fazer minhas coisas no dia a dia, eu consigo levar a minha rotina. Mas essa dualidade é o nosso organismo entendendo uma realidade na qual eu não queria ela. Uhum. Olha que complexo. A gente precisa pensar que o processo do luto é um processo de transformação biopsicossocial. Não é tão simples, né? E o primeiro ano é o ano marcado por datas, que é o primeiro Natal sem, o primeiro Ano Novo, o primeiro aniversário. Eu estou diante de experiências nas quais eu nunca vivi. Então machuca muito mesmo. Então não se cobre por faz 1 ano e eu ainda estou em luto. O nosso grande desafio, se a gente olhar para o processo do luto como um processo de aprendizagem, ele vai ser mais leve. Porque a gente não se cobra. Luto a gente não supera, luto a gente integra. Uhum. Deu para entender? Deu, João. Eu sei. Deixa eu ver se tem algum outro comentário. É muito difícil, né, João? A gente conseguir fazer essa adaptação. Eu costumo falar que a gente vai Sim. se readaptando nossa rotina, nosso jeito de entender todo o nosso redor, né? E aí, esse primeiro ano, que é muito mais difícil, para quem está passando, precisa de ajuda, de apoio. Fazer esses rituais importam demais. E todo apoio psicológico é sempre bem-vindo também, né? E é importante a gente lembrar que o apoio, ele pode, a rede de apoio é importante, né? Então, quando a gente fala de rede de apoio, eu estou falando dos amigos, eu estou falando da família, eu estou falando da nossa espiritualidade, eu estou falando de literatura,
de buscar informações, né? Tudo isso facilita são facilitadores do processo. No entanto, cada um vai reagir de uma forma, né? Vai depender do momento de vida que eu estou, vai depender do ciclo de vida. Ciclo de vida é nossa idade. Então, vai depender de uma série de fatores. Porém, um dos fatores bastante significativo nesse processo é a rede de apoio. Eu tenho um espaço que eu posso falar, que eu posso ser acolhido. Nem todas as pessoas precisam de terapia. Tem muitas pessoas. O luto ele é um processo natural, saudável. Então, todos nós temos acervos psicológicos, afetivos, para nos adaptar ao luto. Algumas pessoas conseguem passar com essas ajudas, com esse suporte. Outras pessoas vão precisar de ajuda de profissionais da área da saúde. Quando nós falamos de luto, não tem certo, não tem errado. Isso é muito importante. Tem o que cada um consegue, né? Porque a dor, ela é individual, ela é singular, ela é subjetiva. Então, não dá para a gente ter uma receita, uma regra, né? A gente não consegue. A gente teve um comentário aqui, Jo, da Josiane. Ela comentou aqui que perdeu a Cristal dia 11 de agosto. E no dia 5 de setembro ela perdeu a Sophie. E que ainda está muito triste. Então, percebe? A Josiane, ela está vivenciando múltiplas perdas. Então, ela já estava vulnerável, ela já estava em processo do luto, ela estava tentando se recuperar de uma perda, ela teve outra perda. Então, a dor, ela vai estar muito intensa, porque eu estou passando por perdas múltiplas. E aí, Josiane, o que é importante nesse momento, né? Você ter um autocuidado com você. Então, é importante pensar na sua alimentação, na rotina de sono. Tem uma falta de energia, né? O luto traz tristeza, gera cansaço. Então, é importante tentar buscar momentos de descanso, buscar alimentos que te dão energia, buscar fazer uma rotina de higiene de sono. Então, pelo menos 2 horas antes de você dormir, se afaste de telas, computador, televisão, celular. É importante fazer esse autocuidado para a gente conseguir minimizar essa dor, né? Jo, a Cíntia Rezende, ela pede para você falar um pouquinho a respeito das cinzas. Se a pessoa pode ficar com ela em casa ou em algum momento precisa se desfazer delas, ressignificando, como, por exemplo, jogando no mar. Tá. Ó, o que é importante a gente entender, né? As cinzas, a cremação, ela é um ritual e também a gente está prevenindo o meio ambiente, né? Então, isso é bem importante a gente também lembrar, né? Que quando a gente crema, a gente também está preservando o meio ambiente, está dando um destino correto. O que fazer com as cinzas, de novo, vai ser muito individual. Tem pessoas que não conseguem espargir as cinzas. Tem pessoas que querem ficar com as cinzas. Então, as pessoas colocam em urnas decorativas e se tornam um objeto decorativo da casa. E para onde essa pessoa vai, ela leva essas cinzas com ela. Não está errado, tá o que ela conseguiu. Algumas pessoas não querem ficar com as cinzas, porque remete à dor, porque acha que o animal está preso. Lembra? É muito subjetivo. Então, o que eu posso fazer? Eu preciso entender aquilo que faz sentido para mim. Então, se faz sentido manter as cinzas, tem muitas pessoas que mantêm as cinzas num cantinho de memória. Então, tem a foto do animal, tem a urna, põe vela, põe flores, conversam, e ele continua fazendo parte da rotina da casa. Tem pessoas que não conseguem ver as cinzas. Aí essas pessoas podem espargir. E aí pode espargir
em vasos de planta, pode espargir, as cinzas não contamina, né? Nem a planta, nem o mar, nem o... São Pode totalmente espargir... inertes. Oi? São inertes. Não, Não não, entendi. não transmite nenhum tipo, só estava refutando, não transmite nenhum tipo de contaminação, então pode fazer no mar, numa cachoeira, num Isso. espaço verde aberto, algo que vai trazer significado ao longo do tempo, né, Jo? Tem pessoas que gostam de colocar em cápsulas e entregar para a família toda, para cada um ter um pouquinho, né? Tem pessoas que gostam de espargir nos próprios vasos da casa. Então, é muito individual, né? E a gente, a sociedade, não só nós psicólogos, né? A sociedade, em geral, precisa respeitar o que cada um consegue, né? Sem julgamentos e sim tá juntos. Eu tenho uma paciente que ela reuniu a família inteira e foi espargir num sítio da família. Então, isso se tornou para ela uma data muito importante. Então, de novo, é o que cada um consegue, né? Ô, Pri, você Ó, consegue ler aí o que as pessoas estão escrevendo? Porque o meu óculos está... não, eu consigo, eu vou acompanhando aqui, Jo. Ó, Fez Brito colocou assim: as recordações das redes sociais traz muitas saudades dos momentos que vivi com os meus pets. Isso. E aí, olha que importante. Tem pessoas que conseguem olhar as redes sociais, tem pessoas que conseguem olhar fotos, olhar vídeos, outras pessoas não conseguem. Então, o que que a gente pode fazer? O que você respeite o seu limite, o que você dá conta. As redes sociais, as lembranças, para muita gente, elas ajudam. Para outras pessoas, são gatilhos emocionais. Então, é importante que você entenda, isso aqui me machuca mais do que me ajuda. Se machuca, não olhe por enquanto. Se para você faz sentido, então traga, republique, compartilhe, porque sim, as redes sociais podem ser um facilitador desse processo. A Josiane aqui coloca que esse ano foi muito difícil para ela, porque ela também perdeu as meninas dela. Ó, É, pode falar, pode desculpa. falar, Pri. Não, eu ia dar continuidade aqui, que estão falando que a dor é muito única, né? Concordando com o que você disse, João. Sim, sim, vai depender muito de, por exemplo, vai depender do, do contexto que a pessoa está vivendo no momento da perda, né? Então, muitas vezes, como a gente já viu aqui relatos, muitas vezes eu já estou vulnerável, eu já estou enlutada e eu vou passar por uma outra perda. A gente sabe que o processo do adoecimento de um ser humano, de um animal, ele gera muito custo financeiro, né? Porque a gente vai levar para o médico veterinário, a gente vai cuidar, medicamento, a gente trabalha menos para poder cuidar. Então, também eu tenho a perda financeira também, que é algo também bastante significativo, né? A morte custa, né? Então, a gente também tem os gastos com os rituais. Isso tudo é importante a gente levar em conta no momento que eu estou vivendo. E qual o impacto, né, dessa perda na vida do ser humano? Qual o impacto de eu perder alguém que convive comigo 24 horas? Alguém que eu amo e que me ama. O impacto é muito grande, né? Porque é diferente da rotina. Quanto mais perto eu estou de alguém, mais eu amo esse alguém. E aí a minha rotina mudou. O que eu gostaria também que vocês pensassem, não se cobrem, porque a vida vai ser outra, né? Nós que passamos por processo de lutos, por perdas, a vida nunca mais será a mesma. A vida vai ser outra. Como vai ser essa vida? A gente vai descobrir ao longo do caminho, mas a vida vai ser outra. Verdade, João. A Renata falou aqui que ela fez um lindo altar para Cristalzinha. Onde está a urna com as cinzas, ela coloca flores, faz oração, tudo com muito amor.
Ó, então, isso é um ritual. Ah, E esse canto da memória que ela fez é o que eu sou apaixonada por rituais, né? Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de rituais, porque os rituais marcam a nossa vida, né? A gente passa por rituais a todo momento. Nosso aniversário, Natal, Ano Novo, a todo momento. É que quando fala do ritual da morte, a gente tem mais dificuldades, né? Então, o que ela fez é trazer a presença e poder falar. Então, quando ela recebe alguém na casa dela, a pessoa vai comentar. E aí ela vai dizer. E aí facilita o diálogo sobre a morte. Olha que interessante. Porém, não é todo mundo que consegue. Eu tenho pessoas que guardaram a urna, pacientes que guardaram a urna dentro de um armário e não querem mexer. E esse é isso, a gente precisa respeitar o que cada um consegue. verdade, Ju. Tem um comentário bem interessante aqui da Sophie. Eu acredito. Ela fala assim, ó. Desculpa, também tô. Tá claro. Eu acredito muito que a dor é muito grande porque não temos consciência do outro lado. A morte e a vida são lados de uma mesma moeda. Nascer também é morrer. Existe muito além do físico. Perfeito. Exato, a gente não tem respostas, né? A gente pode acreditar em muitas coisas dependendo da nossa espiritualidade, da nossa religião, mas a morte, ela nos torna impotente, né? Porque ela gera várias perguntas nas quais a gente não tem resposta. A gente E não tem sim, controle, né, João? Eu acho que tudo que foge do que a exatamente. gente pode controlar gera, gera desconforto, gera dúvidas, gera questionamento. É muito assim. Ó, tem um comentário Ó, aqui falando que o luto é exaustivo. isso. Por que que ele é exaustivo, né? Porque ele gera. O que que é importante a gente entender, né? O luto não é só emocional. O luto, ele atinge o nosso cérebro. Né? Às vezes a gente acha que o luto é só emocional. E o luto, ele vai atingir todas as dimensões humanas, né? Espiritual, cognitiva, física. A nossa imunidade diminui. Então, é muito comum a gente ver as pessoas enlutadas com mais resfriados. Às vezes, eu já tive pacientes com pneumonia. E quando a gente o luto, o processo do luto, ele afeta uma área do nosso cérebro que é responsável pelo prazer, pela gratidão, e essa área está afetada. E aí eu não tenho o prazer, eu tenho, a gente chama de anedonia, que é a ausência do prazer. Então, olha que incrível, com quem eu tinha o prazer, que era a minha relação com o meu pet, eu tô com a ausência desse prazer. E a ausência de prazer traz cansaço. Ele traz, a tristeza gera cansaço. Por isso que é tão importante a gente cuidar da gente no processo do luto. Respeitar os nossos limites, né? Eu vejo pessoas dizendo, ai, você precisa reagir, você precisa ir fazer exercício físico. Vamos lá, o que, que a pessoa consegue? Ela consegue fazer uma caminhada, ela consegue, não consegue fazer uma boa alimentação, mas consegue tomar uma vitamina, né? A gente vai buscando redução de danos para essa adaptação. Mas é importante a gente lembrar que o luto vai atingir todas as áreas do nosso organismo, né? E vai atingir o nosso cérebro. E áreas que deixam a gente confusa. O nosso organismo está brigando ali. Eu não quero essa realidade, mas essa realidade aconteceu. E isso traz desgaste físico, traz desgaste físico, não só emocional, né? Verdade, Ju. Ó, tem um comentário aqui que ela diz, eu não estou conseguindo ver o nome dela, mas ela diz assim, ó, a nossa princesa partiu no dia 24/8/2025 de uma forma repentina, uma torção gástrica. Poderia falar a diferença entre formas de vivenciar a doença? O que é importante? Você tem toda a razão.
Quando a gente quiser entender o processo do luto, a gente entende o contexto da morte, né? Então, quando a gente tem um diagnóstico de uma doença grave, crônica, como um câncer, e eu começo a cuidar e tratar, e ali eu já tenho um impacto da iminência desse rompimento desse vínculo, e ali eu inicio o processo do luto, que a gente chama de luto pela doença. Todos os sintomas do luto, como se já tivesse acontecido a morte, mas é a possibilidade da perda, né? É o luto pelo processo de um ser saudável, e agora eu tenho um ser em processo de tratamento e toda a minha rotina quebrada, né? Pelo que eu entendi aqui, a morte foi repentina, né? Ela estava bem e teve uma torção e morreu. A morte repentina, ela traz também para a gente muitos desafios, porque eu preciso entender o que está acontecendo. Né? Como assim, se ela estava bem a semana passada e agora não está? E o nosso outro desafio, quando a gente fala de processo do luto pela perda do pet, é que tudo é muito dinâmico, é tudo muito rápido, né? O organismo deles acontece tudo muito rápido. Estão menores, eles não falam, a gente depende dos exames, né? Depende de uma série de fatores. Diferente do ser humano, que muitas vezes dá tempo da gente entender que está doente, né? E quando a gente tem essas mortes repentinas, que está bem num dia e no outro dia a gente não tem mais a pessoa, eu preciso de um tempo para aceitar essa nova realidade. Né? Então, revisitar fatores. Quais são os fatores? Né? Ela estava bem, mas acontece sim a torção gástrica, isso, conversar, tirar as dúvidas com o médico veterinário, né? Que o médico veterinário também é um grande facilitador do processo do luto, porque ele nos explica, né? A doença, o que aconteceu, eles nos escutam, sofrem também com a perda dos pacientes. Então, o mais importante é a gente entender que dependendo de como foi a morte, vai ser o impacto do luto, sim. Você tem toda a razão. Ó, Jô, a Rosângela fala aqui que ela mora em frente à praia e a caixinha com as cinzas tem um cantinho lá. Tá vendo? O quanto para muitas pessoas os rituais são importantes e as cinzas são as caixinhas, as urnas decorativas, os pingentes, são as digitais da pata, são rituais importantes para pessoa que tem um significado. É importante saber que existem esses rituais, né? Que existem e que eles podem facilitar a vida e a morte. A Lilique Mureki pergunta aqui para você, Jô, rituais podem ajudar a amenizar a culpa quando a gente precisa decidir por deixar nosso pet descansar? Pode. Mas é importante a gente lembrar que a culpa é um sentimento do luto, né? A culpa, ela vem muito associada à responsabilidade que nós temos sobre eles, né? Nós somos responsáveis por nossos pets do momento que a gente adota até a morte. Então, essa culpa, ela é um sentimento natural e esperado do processo do luto. E quando a gente fala do procedimento de eutanásia, ela vai gerar, vai potencializar essa culpa. E como que a gente pode validar a culpa? Revisita a culpa no sentido de eu estou tratando, eu mediquei, eu tenho um médico que tá me ajudando a entender o processo da doença. Então, a culpa, ela é um sentimento que muitas vezes gera vergonha, porque a morte traz essa impotência de que eu não consegui cuidar como ele cuidou de mim, né? Porque essa é a particularidade do vínculo do ser humano e o animal, da família multiespécie, né?
Eu cuido e sou cuidada. E muitas vezes eu não vou conseguir retribuir o que ele me deu. Por que eu não vou conseguir retribuir? Porque eu não vou conseguir salvar todas as vezes, né? Porque eles vivem menos do que nós. E o corpo deles são muito diferente do nosso. Mas é importante a gente pensar que o procedimento da eutanásia, né? Não estou aqui levantando uma bandeira da eutanásia, não. Mas é importante a gente lembrar que é um procedimento legalizado na medicina veterinária, no qual o médico só será realizado com uma avaliação do médico veterinário. De novo, a importância do médico veterinário aqui na nossa rotina, né? De quem tem um membro de 4 patas. E aí, o importante é você conversar muito com o seu médico, pensar nas alternativas do que revisitar o que já foi feito. Você pode fazer um álbum de fotografia dos últimos agora, né? Pensando nesse processo de despedida. Eu tenho vários pacientes que antes do processo que sabem, né, da terminalidade, da doença avançada, então vão fazer álbuns, fotografias no parque, ou uma comida que ele gosta muito de comer. Já são Fazer um rituais, almoço. né, João? Isso, são os rituais. Fazer um almoço em família, chamar a família para almoçar junto. Quando a gente tem muito medo de perder alguém, quando a gente tem muito medo de perder o nosso pet, o que está no nosso alcance é ficar perto dele. É isso que a gente consegue fazer. Ó, a gente tem mais um comentário aqui, João, que fala: a morte é a certeza mais dolorosa que temos. E é verdade, com o luto o prazer acaba, e infelizmente até mesmo nossa fé em certos momentos. Sim, a gente vai brigar com Deus muitas vezes, que é um outro sentimento, brigar com a nossa espiritualidade, brigar com a nossa religião, com a nossa fé, que é uma outra manifestação do luto. É um comportamento natural do luto, a gente questionar nossos valores, questionar nossa espiritualidade. Isso é uma manifestação do luto, sim. E é ali o nosso cérebro brigando com a realidade que eu não queria tê-la. Não quer aceitar, né, João? Sim, é natural a gente negar. Informação. Exato. Tem uma dúvida aqui, Jô. Até quando ou por quanto tempo eu preciso falar do luto nas relações pessoais? Por exemplo, meu pet faleceu, dias depois, na roda de amigos, fazer esse mesmo comentário. Tem um tempo certo para Tem o seu a pessoa tempo. estar podendo falar? Um tempo certo não, né? Mas um tempo saudável para isso. Tem o tempo da pessoa. Tem pessoas que não querem, tem pessoas que ficam em silêncio e também a gente precisa respeitar. Porque a gente tem, é importante falar, é importante dividir a dor, mas tem pessoas que elas não querem falar e elas querem viver em silêncio com elas. Elas escrevem, elas arrumam, conseguem vivenciar o luto de outras maneiras. Então, o que é importante? Para você, faz sentido você falar, você dizer que tá incomodada, que tá doendo, que está machucando, ou não, eu não quero falar. Então, é o que para cada um, respeitar o limite de cada um. Eu não posso ficar querendo que a pessoa fale se para ela machuca. Né? Então, é o que para cada um faz sentido. E não existe tempo certo, né? Tem pessoas que vão falar da sua perda a vida inteira, porque para ela faz sentido. E Né? também é saudável isso, né, João? Isso, e é saudável. Lembre-se, nosso processo de luto, ele é a nossa digital. Como nós vivemos, é como nós vamos passar processo de luto. Eu sou uma pessoa que falo muito, vocês já perceberam, né? Eu falo muito, eu gesticulo. Então, meus processos de luto, eu vou falar muito. Eu vou falar da minha dor, eu vou falar o que eu estou sentindo. Tem pessoas que elas são mais introspectivas, elas são mais quietas.
Então, elas não vão falar. E é isso que a gente precisa olhar, né? E respeitar a subjetividade de cada um. Cada um, tá tudo bem, né? Ó, tem mais um comentário, né? A morte é a certeza, a morte é a única certeza que temos. E aceitar essa certeza é um processo bem difícil e complexo. É, é difícil e complexo, e talvez a gente não aceite, tá? Talvez a gente não aceite nunca, mas a gente aprende a viver sem a ausência física de quem a gente ama. E a gente vive com a gente se conecta emocionalmente. E esses animais e essas perdas continuam presentes na nossa vida. Isso não significa que eu vou aceitar, mas significa que eu vou integrar o meu luto e vou aprender a viver com a conexão emocional. Isso é luto integrado, mas isso não significa que eu preciso aceitar. Percebem a diferença? É bem. Ó, tem, a Alba comenta que ela tá vivendo o luto pela doença. E o amorzinho dela tá com câncer no fígado e não pode operar pela idade. É. E olha só, ela está vivenciando o luto antecipatório, né? Porque é o luto do processo do adoecimento. E um idoso, né? Mas não pode operar, mas pode ter dias de qualidade de vida, né? Que é isso que você pode fazer. Que às vezes a gente fica ali pensando no amanhã, nosso cérebro leva a gente, né, para daqui um mês, para daqui uma semana, para o amanhã. O que eu posso, se eu puder te sugerir? Vive hoje. Vivencia o hoje. Hoje ele está com você e você está cuidando, né? Isso é importante. E cuidar até o fim, né? E é doloroso mesmo o cuidar, ver quem a gente ama no processo de adoecimento. Mas o tirar a dor, né? Medicamentos para tirar a dor, deixá-lo confortável O que a e gente ficar pode fazer perto dele. hoje, né, Ju? O que pode ser feito hoje, né? A Exato. Renata comentou aqui com a gente que ela sentiu demais esse luto pela doença também, que a Cristalzinha faleceu repentinamente. E ela sempre foi bem cuidada e de repente constataram nos exames um câncer no coração. E foram apenas 15 dias de luta, Ju. Então, E é isso, né? A gente associa que cuidar, que fazer os exames, significa que eles não vão adoecer. E não, né? Isso pode acontecer com eles, com a gente, né? Crianças tem processo de doença, de pets jovens também podem adoecer, crianças podem adoecer. É que a gente tem, na nossa cultura, um hábito de olhar a morte na velhice, né? E esse é algo também que a gente precisa desmistificar um pouco. Qualquer um de nós, ou qualquer um dos nossos animais, mesmo jovens, podem adoecer. E isso não significa que eu falhei, né? Porque às vezes, como a gente é responsável por eles, olha aí como a culpa vem muito presente. Eu poderia ter feito alguma coisa a mais, eu deveria ter investigado, e vem esse processo de sentimento de culpa, é a responsabilidade também de ser responsável por eles. Então, quando essa culpa machucar muito vocês, que é natural ela vir, revisita ela. Né? O que estava no meu alcance, eu fiz. isso é muito importante, né, Ju? Uhum. Deixar palpável, né? Esse momento. Exato, porque senão o luto já é algo que vai nos machucar, e aí se a gente não tomar cuidado, a gente se auto-violenta, né? Verdade. A Alba tá falando aqui que a live tá sendo muito reconfortante para ela nesse momento. Tá passando pelo Ai, que bom. luto pela doença. Esse foi um dos objetivos que a gente pensou na live hoje, que um dos rituais é eu me sentir confortável, né? Então, esse
Por isso que nós pensamos em trazer um pouquinho desse acolhimento, né? Verdade, Jô. A gente tem um outro comentário aqui que fala que os rituais me auxiliam muito e o sentimento de gratidão por ter tido meu amado Chivas em minha vida. A gratidão que supera a dor. Que lindo. Exato. Então, isso é o que que ela está dizendo para a gente, né? Eu estou integrando o meu luto, eu sou grata por ter a convivência, né? E a gratidão, ela vai trazendo aqui momentos de prazer, né? Momentos de conexão, e isso facilita, né? No processo do luto. Muito, Jô. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Tenho dois comentários aqui, Jô, que falam que a dor é muito grande e que não acaba. Um foi recentemente, dia 4/9, e o da Rosa foi em janeiro, mas também que não passa esse sentimento, essa dor. Ó, 4/9, né? É uma perda muito recente. Muito recente. Quando a gente está falando de perda recente, a gente está falando de uma dor aguda. Os primeiros meses é uma dor muito aguda. E, sim, dá essa sensação de que isso não vai passar. Dá uma sensação. Eu tenho uma paciente que ela fala assim: sabe qual a sensação que eu tenho, Jô? Que eu usava droga e agora eu estou em abstinência. Qual era essa droga, né? O prazer. O prazer do contato físico, o prazer de cuidar, o prazer de ser cuidada, o prazer de passear, de conversar, de alimentar. E essa dor, esse é o nosso desafio, é aprender a cuidar dessa dor e cuidar da gente. E um dia nós vamos ficar maior que a dor. Concordo, a dor não vai passar, mas nós vamos ficar mais fortalecidos que a dor. Vocês estão certíssimos. Mas a gente cresce e dá conta de conviver com essa dor. Nossa, é o comentário da Renata aqui, que ela colocou: aprender a conviver com a ausência física. Exatamente. Ó, eu vi um comentário que eu achei muito, passou aqui na minha frente, eu consegui ler. É egoísmo não ter um outro, não querer ter um outro pet? Não, de maneira alguma. É muito importante que a gente queira ter um novo membro da família quando a gente também estiver bem, né? Porque pode acontecer de você querer um outro membro da família e esse pet também adoecer em seguida. Então, eu preciso estar fortalecida, eu preciso estar bem para eu conseguir amar e ser amada novamente, né? E cada um de nós vamos saber qual é o melhor momento, mas quem cuida de pet, quem gosta dessa relação, em algum momento vai querer cuidar de novo. E qual é esse momento? Só cada um de vocês vai saber, mas não é egoísmo. O que você está dizendo, né? Eu sofri tanto que eu não quero passar por esse sofrimento de novo e agora eu preciso cuidar um pouco de mim. E cuidar da gente não é egoísmo. Pelo contrário, é necessário. Para que quando esse novo amor chegue, eu esteja preparada, tanto para o amor quanto para a dor. Se a gente não cuida da gente, né, a gente não tem condição física de cuidar do próximo, né, Jô? Exato. Por isso que falam que em avião, para você colocar a máscara em você, para depois colocar na criança. E isso é na vida, né? Na vida. A gente tem um comentário aqui, Jô, que ela perdeu. Perdi uma filha de 4 patas com 1 aninho. Mesmo vacinada, pegou sinomose, mas a dor maior foi enterrá-la em qualquer lugar. Percebem, né? Olha aí, ela já estava com uma dor de perder um filhote, né? E aí ela não teve o ritual para facilitar. Ela resumiu o dia de memória pet. Nossa, obrigada. Você trouxe para a gente o quanto é importante os rituais, né?
Então, mas o que que você pode, né, hoje, fazer hoje para minimizar, né? É, você pode colocar uma foto dela na sua casa, se você conseguir ver a foto no porta-retrato, ter um vaso de flor, falar com ela e entender, e pode dizer, né? A gente pode conversar com quem a gente já perdeu, né? Com quem a gente perdeu. É, hoje é o dia de memória pet, foi pouco tempo, um ano foi muito pouco tempo, mas você vai estar sempre presente na minha vida. E olha quantos ensinamentos, né? Ela trouxe em apenas um ano. É isso, né? O animal, ele tem a capacidade de nos ensinar em vida e após a morte. Isso é algo que só a gente que tem é que sabe, né? Exato. O quanto Verdade, eles nos ensinam. verdade. A todo tempo, né, Jô? Ô, Pri, tem mais comentário aí que a gente não respondeu. Tem, eu tô nele aqui, ó. É que eu tô indo devagarzinho assim pra não perder nenhum. Ótimo. A Rosa fala assim aqui pra gente. A minha tinha 19 anos, começou a ter várias convulsões em 5 meses. Em, acho que é 5 meses. Desde que ela partiu, estava no Brasil com ela, pois eu moro na Europa. Foi cremada no memorial. Fiquei com as melhores lembranças dela. É Você importante. vê, ela passou por um processo de luto porque cada convulsão já era ali a possibilidade da perda. Olha que intenso, É verdade. né? Olha quanto sofrimento. Então, o processo do adoecimento, muitas vezes as pessoas não sabem que elas já estão vivenciando o luto pela doença, né? Verdade, João. A gente E o tem... ritual a ajudou, É muito importante. É um né? facilitador, né, nesse momento. Não quer dizer que a gente não está aqui dizendo que vai tirar a dor, de maneira Não, alguma, né? Mas ele vai minimizar. não. É tanto que se a gente lembrar o quanto foi sofrido para muitas pessoas o Covid pela falta também dos rituais, né? Verdade, verdade, João. A gente tem um outro comentário aqui falando que a live é necessária e a sociedade precisa aprender a respeitar e acolher a dor de quem perde um membro da família de patas. Sem dúvida. A Nós gente tem vamos que ver falar mais, né? se a gente consegue nos programar para fazer mais dessas lives, né? Eu acho que elas são bastante importantes. E quem não respeita é porque não reconhece esse amor incondicional. O ser humano julga aquilo que ele não conhece, né? Tudo que eu não conheço, eu julgo. Então, algumas pessoas não reconhecem esse amor incondicional, mas a sociedade pode não validar esse luto, mas a gente tem que validar. A gente que tem ele, a gente que sofre por eles, a gente que conhece esse amor, a gente tem que apoiar, criar uma grande rede de apoio para que juntos a gente consiga validar e reconhecer. Eu vou aproveitar aqui para eu não esquecer, para contar para vocês que estão aqui com a gente, que vocês quiserem. Eu tenho um canal no YouTube que chama A Tua Curta Vida. Lá eu falo só de processo do luto pela perda pet. Então, se vocês quiserem se inscrever, quiserem entender um pouco mais sobre luto, lá tem mais informações. Mas a Tem. gente vai tentar fazer mais lives, né, Pri? Vamos sim, Ju. A gente vai conversa e alinha isso. Mas o seu canal é ótimo, é lindo. Eu acho que todo mundo que está aqui acompanhando, depois a gente coloca nos destaques o canal para quem ainda não segue, te seguir lá e acompanhar seus vídeos. Você posta toda semana, né, Jo? Isso, toda É, semana tem um vídeo, tem um um episódio vídeo novo. novo. E é muito necessário. Eu vou colocar o nome do canal aqui. E é só não, né? Parece que é pouco, né? Mas eu falo do luto pela perda do pet, né? Do pet. Específico, que Aham. tem as suas particularidades, né? E Tem. também, Pri, da importância dos rituais, o quanto os rituais vão nos ajudar. Não,
Vamos. Ó, eu coloquei Eu já aqui o nome sigo, do... o pessoal aqui do PET também. E acho que todo mundo devia já. Você colocou nos comentários, Jô? Coloquei, Joelma Ruiz, Ah, A Tua Curta Vida. mas Olha a gente só, já estou fixa dizendo, no. né? Já estou dizendo, ó, A Tua Curta Vida. É, mas seus vídeos são ótimos, Jô. Eu acho que tudo que é informação, tudo que ajuda, né? Ajuda para minimizar. Você é uma facilitadora incrível, né? Então, seus vídeos são super recomendados. Somos, né? Eu acho que todos nós que trabalhamos com essa difícil tarefa, né, de auxiliar no momento da morte, no momento da perda, né? Todos nós que estamos do lado nesse momento que é tão difícil, somos facilitadores, né, Pri? Sim, sim, Todos verdade. nós. Somos. A gente tem um comentário aqui da Renata, que ela colocou assim: Obrigada, Andréia. podemos sentir cheiros, ouvir as patinhas pela casa e ver na cama como a representação, ver na cama como a representação no cobertor. A gente vai enxergando, assim, igual quando vê uma nuvem e vê o formato, né? A gente acaba Podemos. trazendo tudo que. Isso não é loucura, isso é natural. É o nosso cérebro reproduzindo algo que ele conhece. Né? Então, isso acontece sim, escutar as patas, escutar latido, miado, ver o formato do corpo. Eu tenho pacientes que sentem o animal nas pernas, porque dormia com o animal nas pernas. Então, sente o animal nas pernas, porque o nosso cérebro registrou, né? E ali eu estou aprendendo a lidar com essa ausência. É Sabe o natural e saudável. que pega bastante assim pra mim? Quando eu abro a porta de casa e não tá na porta me esperando. E eu escuto isso muito dos clientes. É, Acho que porque é parece que você algo, volta pra sua realidade ali, né? Você tá na rua, tá trabalhando, tá fazendo as coisas, você acaba. A mente tá ocupada. Aí você volta pra casa, que era o momento de estar junto, e aí não sim, tem. porque é algo que fazia parte da minha rotina, né? E aqui a minha rotina foi quebrada. Meu mundo presumido foi quebrado. O que que é o mundo presumido? É tudo que traz segurança para gente. Então, eu chegar em casa e ser recebida pelo meu pet me traz segurança. E aí, quando eu não tenho mais, eu me sinto inseguro. Porque o meu mundo foi quebrado. A minha segurança da minha casa, de ser recebida por alguém que eu amo, foi quebrada. Né? É um momento bem difícil. Jô, a gente tem um comentário aqui. Cacá. A minha pet faleceu há 1 ano e hoje ela completaria 18 anos. Não estou conseguindo viver e nem viver mais em sociedade. Me ajude. Como a gente pode aqui na live? É. E aí, o que é importante, né? É você tentar. Tem 1 ano da perda? 1 ano. 1 ano da perda. Aqui é importante. Quando a gente já tem 1 ano da perda e você não está conseguindo voltar para sua rotina, aí é importante você buscar ajuda de profissionais da área da saúde, né? Para entender como você vai começar a buscar, a voltar para a sua rotina, né? Nesse momento, né, o que para te auxiliar, para te ajudar, o que você pode tentar é começar a sua rotina devagar. Né? Então, o que fazia parte da sua rotina que você gostava, que você consegue começar a fazer? Encontrar um significado para a vida. Mas é importante buscar ajuda de profissional da área da saúde. Com 1 ano de. Que não, porque o que ela está dizendo, eu não consigo voltar para a minha rotina. Não é que ela está fazendo a rotina, né, e tá em sofrimento. Ela não está conseguindo fazer a rotina. Então, é importante buscar ajuda de profissionais. A gente pode deixar o contato do seu espaço, né, Jô, aqui Podemos? para
para ela poder estar falando com você, com a sua equipe. Podemos. Eu tem um comentário, né, que fala que fez a urninha e deixou guardado e que teve muita sorte com carinho. Olha, Primeira você vez vê que eu com quantos carinho tive a relatos, sorte de estar eu com ela ainda. Fiquei 5 meses juntas. quantos relatos das pessoas dizendo quanto a urna ajudou, né? Eu acho que isso ficou muito claro o quanto a gente A fala, quando a gente fala importância. da cremação, a gente não está falando apenas de um destino correto, nós estamos falando dos benefícios psicológicos, não só para a pessoa, mas para toda a sociedade, né? E esses rituais trazem. Olha que importante. Muito, muito importante. O Jô, tem um comentário aqui da Camis. Ela fala aqui como lidar com outro bichinho que ficou. Se você tem alguma dica. Eles também ficam enlutados, né? Os animais, eles percebem que nós estamos tristes, né? Que nós estamos felizes, que nós estamos alegres, eles percebem. Eles também ficam enlutados. Então, é muito importante ficar atenta se ele tiver algum comportamento que você percebe muito diferente. Importante levar ao médico veterinário, porque o médico veterinário pode auxiliar principalmente médicos de comportamento, né? Pode ver se ele precisa de algum medicamento para passar por esse processo, mas fica mais próxima dele, do pet que ficou, porque ele também está enlutado, né? Isso não quer dizer que eu não posso estar triste, tá? Porque tem pessoas que falam assim, Jô, eu não posso ficar triste porque o outro pet percebe. Sim, ele percebe, mas isso não quer dizer que eu não posso ficar triste. Mas é importante a gente entender que eles também ficam enlutados, eles também sentem falta. Então é importante, logo de início, não retira todos os porque tem pessoas que logo em seguida retiram todos os pertences da casa. Mantenham por um período para que ele também sinta. O pet tem um olfato muito mais apurado que o nosso, né? Para que ele ainda sinta o cheiro do pet que perdeu, né? E fundamental e passe com ele numa consulta com o médico veterinário, porque eles também ficam enlutados. Passear mais com ele, os pets, e passear mais com os pets vai ajudar tanto o seu pet quanto a você, né? Porque 20 minutinhos, né, Jô? Diário. isso mesmo. Aprendi com você. 20 minutinhos já ajuda com ansiedade. Depressão. Com depressão, verdade. A Helenilda comenta aqui, agradece você. Muito obrigada, Ju. Esse assunto é muito necessário. Bom, que bom. Bom, eu também quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, agradecer ao Pet Memorial pela essa parceria aí de mais de uma década. A gente agradece, Ju. Uma profissional melhor ainda, então. Para vocês que nunca foram, né? Quem não conhece e hoje ou em qualquer outro dia quiserem ir conhecer onde a Pri tá, que é na capela, lá Deixa eu tem mostrar para vocês o que a gente. Como tá aqui hoje pro Dia da Memória Pet. Essa daqui, Jo, é a capela com São Francisco de Assis. Que a gente deixa para as famílias poderem estar vindo fazer suas homenagens. Nós tivemos algumas famílias na parte da manhã já. E aqui a gente faz a maioria dos velórios, mas tem a sala de velório ecumênica também. Tá? Importante. Então a gente tem aqui a capelinha com São Francisco de Assis. E aqui é um pouco do nosso espaço. Temos o sino. Tem mais de 2.000 metros quadrados de área verde. A cachoeira. E qual horário que vocês, as pessoas podem visitar, Pri? Das 8 às 18 todos os dias, inclusive sábado, domingos e feriados, tá? Tá sempre aberto, não precisa estar agendando.
Ali é outra sala de velório ecumênica que nós temos. Temos os coelhinhos ali em cima também, Jo. Uhum. Bem, deixa eu virar aqui. E eu vou mostrar também, Jo. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Alguns dos nossos opcionais para ajudar nesse momento do luto. Tem muita família que quer guardar uma recordação que não seja cinzas, né? Ou até mesmo com as cinzas. Então a gente tem, você comentou, né? A gente tem o molde da patinha. Ô, Pri, tem uma pessoa perguntando aqui se essas coroas tem em todos os velórios. Não. Nós fizemos uma parceria recentemente com a Ninos. Deixa eu pegar aqui. As coroas de flores, vou mostrar para vocês. Elas não ficam aqui na sala de velório, mas as famílias podem estar contratando para estar fazendo no velório, tá bom? Os nossos clientes agora podem contar com as coroas e arranjos da Ninos Flores. É uma parceira nossa. É a parte, né? Comprar. Isso, é a parte. Mas pode estar fazendo tanto convencional, quanto de coração, Tá. Que e é um quanto outro de ritual, né? patinha. Faz parte do ritual, né, Jo? A gente faz tanto para os humanos dessa forma e para os nossos pets também, né? E assim também, ó. Então, eles atendem 24 horas, igual a gente. Então, toda vez que for agendar um velório, a gente vai passar o contato deles para as famílias estarem podendo fazer da melhor forma possível, tá bom? Ótimo. Vamos ver, Pri, se falta alguém para a gente responder, para a gente ir encerrando? Vamos ver. Estava mostrando o molde da... Tem mais alguma pergunta? Ah, você quer mostrar mais alguma coisa? Desculpa. Imagina, Jo! Não, eu só estava mostrando o molde da patinha. Tem muita gente que não conhece, mas vai estar no perfil lá fixado depois. E a gente também tem os pingentes, né, Jo? Que ajudam, Sim. fazem parte dos rituais também. É algo palpável, né? O pingente, né? A gente segura, a gente pega. Olha eu aqui com o meu. É que o meu, ele é em prata e eu acabei colocando dourado hoje, senão eu tava com das minhas também, da Pete e da Sul. De cada. Tem assim, ó, berloquezinho também, ó, João. Ô, Pri, tem uma pessoa aqui perguntando se dá para comprar junto com o pacote. O quê? É, é, Será que é as coroas? não, os pingentes, Ah, sim, sim. Tanto os pingentes quanto o molde da patinha, digital, os diamantes também, que são feitos com pelo ou com as cinzas, a gente pode estar incluindo no plano e tá fazendo tudo junto, tá bom? Assim, quando precisar, né, que a gente tem tanto a forma de contratação preventiva, que é feita com pet em vida, quanto a forma de contratação emergencial, que é quando já aconteceu o falecimento. Então, em ambos os planos, né, nós conseguimos incluir tanto as opções de joias afetivas e velório. Fica muito. A gente apresenta tudo para a família, para eles estarem escolhendo com calma, tá? Então, tanto no preventivo quanto no emergencial. Tá. Sim, a pergunta é sobre as flores. As flores também podem ser compradas lá junto com a prestação de todos os serviços. As flores, elas são diretamente com a equipe da Nino Flores, tá? Tá. Mas a gente faz contato, tem um catálogo especial para os clientes aqui do Pet Memorial. Então a gente vai estar passando todas as informações e a gente está aqui para isso, tá? Para estar ajudando com tudo. Então, se a família ficar com alguma dúvida também sobre as flores, sobre o que é mais indicado, a gente vai estar ajudando também, tá? Não é só porque a gente vai fazer indicação que não vai poder contar com a nossa ajuda para estar decidindo, tá bom?
Ô, Pri, nós vamos deixar a live gravada, né? Tem bastante gente aqui perguntando. Vamos sim. Vai ficar gravado, eu vou fixar lá no perfil do Pet, na grade. Tá? Que aí, se surgir alguma dúvida, mas também, pessoal, a gente está de plantão 24 horas, né? Todos os dias aqui, o Pet Memorial. Então, se surgir qualquer dúvida, tem o WhatsApp na nossa bio. Vocês podem mandar mensagem, vocês podem ligar para a gente também, tem o 0800 para tirar qualquer dúvida, que a gente está aqui para estar sempre podendo ajudar e sanar qualquer dúvida que vier a surgir, tá bom? Bom, Pri, vamos nos organizar, né, para ver se a gente consegue falar de outros temas, a gente consegue. Olha que importante, né? Muitas pessoas não conheciam o local, não conhecia as urnas, não conheciam todos o que pode ter as flores, que pode ter todos os rituais. Vamos ver se a gente se organiza para fazer mais vezes. E aí a gente pode também falar sobre outros temas. Ó, eu já percebi aqui o quanto a culpa, a eutanásia é um tema que a gente pode abordar, né? Que traz bastante sofrimento para as pessoas, mas é algo que eu já vi bastante pessoas falarem, eu não quero nem falar a respeito. Não, a gente tem que falar, porque pode ser que um dia a gente precise, né? Falar não quer dizer que a gente vai fazer, e quando a gente faz, quando a gente realiza, é porque não foi uma escolha, foi o que foi possível, né, naquele momento. Pelo amor, para que o animal não continuasse a sofrer, porque a gente vai continuar a sofrer, né? O corpo dele não mais, né? E eu acho que isso também é bastante importante. Ah, ó, ficou fixado aqui o canal. Coloquei aqui para todo mundo que teve bastante gente que entrou agora, né? Para saber o nome do teu canal lá no YouTube, para estar acompanhando, tá? Obrigada, Fala. filha. Imagina, Jô. Mas vamos E sim, vamos conversar e aí a gente faz a divulgação aqui no Instagram da nossa próxima, junto com o tema. isso, continue acompanhando o Instagram do Pet Memorial, o meu, e aí a gente vai divulgando e a gente vai pensando para a gente formar, né, essa rede de apoio e juntos a gente consiga. Mas se eu posso deixar uma mensagem aqui para vocês, né? Sempre pensam, né? Essa fala não é minha, essa fala é do Colin Parkes, que é um psiquiatra estudioso de luto, e ele diz para a gente: quando a gente quiser entender o tamanho da dor, a gente entenda o tamanho do amor. Que é amor maior do que os nossos pets nos proporcionam e a gente proporciona a eles, né? Então, quando estiver doendo muito, quando estiver desesperador, lembre-se, né? É o custo que nós pagamos por amar alguém, por ter tido a oportunidade de conhecer esse amor no qual eu cuido e sou cuidada, né? Por conhecer esse tato, essa fala, né? Porque a gente conversa com eles e eles respondem sim a gente, não é loucura. O quanto o olhar deles melhora o nosso, o quanto eles nos ensinam que a vida pode ser brincar com uma bolinha, que é o que os gatos fazem e levam a gente a ser criança de novo, né? Tentem sempre pensar que o custo que a gente paga é por amá-los, mas vale muito a pena amá-los, né? E eu espero que todos vocês que perderam e que estão passando pelo processo do luto, um dia vão estar prontos para amar de novo. E quem já tem outros pets, fiquem próximo deles, que eles também facilitam esse processo. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e espero ver vocês em breve novamente. Sim. Também quero agradecer todo mundo que entrou, todo mundo que compartilhou sua história, veio tirar aqui suas dúvidas. É muito importante até para a gente estar podendo ajudar, porque às vezes muitas pessoas acabam não perguntando por achar que é uma coisa só dela ou por vergonha e na verdade tem muita gente passando pelo mesmo. Então, obrigada por estarem abrindo isso, abrindo os seus sentimentos aqui com a gente. Quero agradecer muito a Jo. Você sabe que eu sou apaixonada em você. Maravilhosa. Eu sei o que eu sei por conta da Jo hoje.
de todas as palestras, treinamentos, conversas. A Jo é uma pessoa incrível, uma profissional maravilhosa, e eu fico até emocionada porque realmente, assim, só quem participa aqui da live, participa dos treinamentos, os grupos de apoio que a gente fazia antigamente, né, Jo, sabe o quão importante é a gente estar nessas conversas, tá nesses encontros, porque só assim a gente consegue estar minimizando com você como facilitador. Então, muitíssimo obrigada pelo convite, pela nossa parceria, pela conversa, por tudo. A gente alinha, sim, os próximos encontros. Vai ser uma honra para mim e para o Pet Memorial, com certeza. E eu desejo para vocês um dia de memória pet com muito amor, muitas recordações e muitas memórias, né? As memórias boas, que a gente tem que trazer elas para esse dia, para a gente honrar quem esteve com a gente, os pets que estiveram com a gente durante todo esse tempo, todos os dias. Então, hoje é o dia, todos os dias são, né, Jo? Mas hoje é um dia que simboliza esse amor que já não está mais aqui com a gente. Então, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, a Jo, e vamos marcar o próximo. Ó, só, Pri, as pessoas já estão dizendo que já estão ansiosas para o próximo. Olha que coisa boa. Bom, gente. Então vamos todo mundo virar uma grande rede de apoio. Eu acho que esse é o projeto. Olha aí. Então, o nosso projeto de uma live uma vez por mês, eu acho que vai sair, hein? Eu também acho. Jo, daqui a pouco eu te mando um WhatsApp. Ai, obrigada. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Obrigada. Espero ter conseguido auxiliar aí um pouquinho e divulgar essa data, né? Divulguem essa data, contem para as pessoas que hoje é dia de memória pet, para que a gente vá também trazendo assuntos que são tabus na nossa sociedade, que a gente consiga falar, né? Que a gente consiga trazer para a normalidade como é o finados de humano, né? Isso é algo que todos nós somos responsáveis por isso, né? Sim, com certeza, Jo. E necessário, porque as minhas bebês são minhas filhinhas de 4 patas, então é um amor igual ou maior. Então a gente tem que sim honrar eles nessa data também. Né, Jo? Olha, Pri, eu vou terminar com a frase da Rose que eu achei bastante importante, até para a gente, porque isso é importante para a gente também continuar com o nosso trabalho, né? Ela está dizendo que ela precisa da gente, que ela precisa que a gente continue com o projeto. Olha que legal, né? Então, acho que isso também é importante também para a gente, né? Entender. É bom saber que a gente consegue, né, passar o que a gente quer, transmitir o que a gente quer, né? Que é a importância de falarmos, de estarmos juntos, de ser essa rede de apoio mesmo. Desculpa, João, te cortei. Não. Bom, um bom domingo para vocês. Um domingo que for possível, né? Porque é um domingo de sofrimento, mas é importante também a gente pensar que é na tristeza que a gente se reorganiza muitas vezes, é na tristeza que a gente faz diferente, né? É na tristeza que a gente também cresce. Então é bastante importante a gente olhar, né? A tristeza, ela faz a gente repensar muitas coisas. E eu espero que a gente tenha, que eu e a Pri e a equipe do Pet Memorial, a equipe aqui do espaço, a gente tenha conseguido minimizar um pouquinho e trazer informação, né? Porque o melhor remédio é a informação. Eu acho que no fundo, o nosso grande objetivo é trazer informação para que as pessoas conheçam os rituais, saibam que existe a possibilidade da cremação, a possibilidade das flores, dos pingentes, daquilo que foi importante para cada um, né? E isso facilita esse processo tão doloroso, porém saudável, né? Luto não é uma doença, luto é um processo natural e saudável para a gente
aprender a recomeçar sem quem a gente ama fisicamente, Sim, mas vai estar conosco emocionalmente, sim. né? Verdade, show. Muitíssimo obrigada, viu, por todas as palavras, por todo o ensinamento. Foi muito bom. Maravilhoso. Até a próxima, né? Até a próxima, então. Até a próxima, Jo. Até a próxima, pessoal. A gente vai compartilhando aqui nas redes sociais. Um beijo. Tchau, ótimo domingo.